Após o vídeo do Vietnã ir ao ar, começaram a chegar mensagens. A maioria era o esperado, pessoas compartilhando leituras e dúvidas sobre operações, o de sempre, mas uma me chamou a atenção. Um espectador me procurou para contar sobre sua família. O bisavô dele tinha 2 irmãos. Um deles serviu na Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu a tudo e depois da guerra acabou indo para o Congo no início dos anos 1960 como mercenário. Ele lutou lá e participou das operações que este vídeo vai descrever. E então, ele voltou para casa, e a família nunca falou sobre isso publicamente, e isso ficou dentro de casa como uma daquelas histórias que são passadas discretamente para quem precisa saber e mantidas longe de todos os outros. Achei isso interessante pelo mesmo motivo que a história do Vietnã. Não porque fosse chocante, embora seja, mas porque revela a dimensão do ocorrido, algo que a história oficial não consegue captar. Quando a Legião Estrangeira Francesa recrutava nos campos de prisioneiros de guerra alemães em 1945 e 1946, selecionava de um grupo de homens que historiadores conseguem estimar. 50.000 alemães passaram pela Indochina ao longo dos 9 anos daquela guerra. Os números são suficientes para registro, mesmo com as identidades ocultas pela política de anonimato da Legião. O Congo era diferente, não havia anonimato, não havia uma estrutura institucional mantendo registros que os historiadores pudessem acessar mais tarde. Os homens que foram ao Congo como mercenários em 1964 foram como indivíduos, recrutados por meio de anúncios de jornal, pagos em dinheiro, operando sob quaisquer nomes que escolhessem. A maioria deles não deixou rastro documental que alguém depois tivesse interesse em seguir. Os casos documentados, aqueles que podemos nomear, são os que ficaram famosos ou notórios a ponto de serem encontrados por jornalistas e cineastas. O homem sobre quem este vídeo trata ficou tão notório que propagandistas da Alemanha Oriental foram à África do Sul só para entrevistá-lo. Poucos outros veteranos alemães no Congo com ele receberam tanta atenção. Eles cumpriram seu trabalho, voltaram para casa e ficaram restritos às famílias, como histórias privadas. Acho que eram mais do que muitos pensam. Acredito que o espectador que mencionou sua família representa muitos que têm relatos semelhantes guardados. E acho que o motivo desses relatos terem permanecido privados é o mesmo motivo pelo qual os próprios homens nunca falaram. É muito difícil explicar que serviu na Waffen-SS e foi rejeitado pelo exército da Alemanha Ocidental. Respondeu a um anúncio de jornal, voou à África Central e passou 1 ano combatendo uma insurgência comunista usando sua cruz de ferro de 1945 na selva tropical. Essa história começa em 1960 em um país recém-independente e despreparado, e termina com um alemão morrendo silenciosamente em Joanesburgo em 1983. O mesmo homem que sorriu para um fotógrafo da revista Time na selva do Congo, usando uma medalha com suástica no peito. Entre esses 2 pontos está um dos capítulos mais notáveis e menos compreendidos da Guerra Fria. A República Democrática do Congo, conhecida em 1960 simplesmente como República do Congo, conquistou a independência da Bélgica em 30 de junho de 1960, após 80 anos de domínio colonial. Segundo a maioria dos historiadores, esse foi um dos regimes mais brutais do colonialismo europeu. O rei Leopoldo II da Bélgica administrou o Estado Livre do Congo como sua propriedade pessoal de 1885 a 1908, extraindo borracha e marfim por meio de um sistema de trabalho forçado imposto sob ameaça de mutilação e morte. O governo belga assumiu o controle colonial após a condenação internacional dos métodos de Leopoldo. Mas o modelo administrativo, a extração de recursos por um aparato europeu que sistematicamente excluía o povo congolês de cargos de autoridade, educação ou participação na economia do país, além do trabalho manual, continuou até os últimos dias. Quando a independência chegou em junho de 1960, o Congo tinha uma população de aproximadamente 14 milhões de pessoas em um território do tamanho da Europa Ocidental, e o governo belga havia produzido, por meio de suas políticas educacionais, exatamente 16 congoleses formados em nível universitário em todo o país. Não havia um único oficial congolês no exército, nenhum médico congolês em prática independente, nenhum engenheiro congolês com qualificações formais. O país que recebeu a independência foi mantido deliberadamente incapaz de se autogovernar. O urânio para a bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945 veio das minas do Congo. O país tinha a maior parte das reservas mundiais de cobalto fora do território soviético. O cobalto era crucial para motores a jato e, consequentemente, para as forças aéreas mundiais. Tinha diamantes industriais, cobre estratégico, ouro e a maior floresta tropical da África.
Washington e Moscou viam o Congo como peça-chave da Guerra Fria que nenhum lado podia perder. Patrice Lumumba foi o primeiro premier eleito democraticamente do Congo. Ele tinha 34 anos, era carismático, um orador brilhante e um homem cujos instintos políticos tendiam ao nacionalismo pan-africano e à verdadeira independência da interferência das grandes potências. Forças apoiadas pela Bélgica em Katanga, lideradas por Moïse Tshombe, um sofisticado político congolês ocidentalizado, com fortes laços com interesses mineradores belgas, anunciaram a secessão da província. 2 semanas após a independência, Lumumba pediu ajuda à ONU, mas foi informado que a força de paz não poderia intervir em uma questão considerada interna pela Bélgica e pelo Ocidente. Ele então pediu assistência à União Soviética. Esse foi o momento que o condenou. O chefe da CIA em Leopoldville enviou um telegrama a Washington recomendando sua eliminação. O presidente Eisenhower, em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em 18 de agosto de 1960, está registrado, dependendo da interpretação da ata, como tendo ordenado diretamente ou fortemente sugerido que o assassinato de Lumumba era desejável. Em setembro de 1960, Lumumba havia sido deposto em um golpe por seu próprio chefe do exército, Joseph Mobutu, com apoio da CIA. Em janeiro de 1961, ele foi transferido para Katanga e entregue às forças de Tshombe. Ele foi espancado, torturado e fuzilado em 17 de janeiro de 1961. Seu corpo foi dissolvido em ácido sulfúrico por um policial belga chamado Gerard Sweet, que guardou os dentes como troféus. Sweet exibiu os dentes na televisão belga em 2000. O que se seguiu ao assassinato de Lumumba foi o tipo específico de caos que a destruição sistemática da capacidade de um país para autogoverno produz. Facções políticas lutaram pelos restos do poder. A força de paz da ONU interveio seletivamente, em geral favorecendo interesses ocidentais. A secessão de Katanga, liderada por Tshombe, acabou sendo encerrada em 1963 após a intervenção direta das forças da ONU, mas a fúria causada pelo assassinato de Lumumba entre seus seguidores não terminou com o acordo político. Em 1963, uma rebelião armada havia irrompido em todo o leste do Congo. Os rebeldes se autodenominavam Simbas, que significa leão em Kiswahili, e lutavam em nome do legado de Lumumba, inspirados de forma vaga por uma combinação de lumumbismo e maoísmo, contando com armas e treinamento da União Soviética, China e Cuba. Eles também eram, em uma dimensão do conflito subestimada pela cobertura ocidental, um movimento moldado pelas tradições espirituais de suas comunidades. Os Simbas achavam que rituais os deixavam imunes a balas. Isso não era metáfora nem propaganda. Era a convicção genuína dos jovens que ingressavam no movimento, fortalecida pelas práticas específicas de iniciação pelas quais passavam. Médicos feiticeiros, praticantes de Darva, marchavam à frente das colunas Simba. Os recrutas participavam de cerimônias com cânhamo e encantamentos rituais, sendo instruídos que, seguindo um código moral, evitando mulheres antes da batalha e obedecendo proibições, não seriam mortos pelo fogo inimigo. A crença era tão total e tão eficaz em produzir destemor nos homens que a possuíam, que se tornou um verdadeiro fator tático. Quando o exército do governo encontrou uma unidade Simba liderada por homens de peito nu cantando e um feiticeiro varrendo a estrada com ramos de palmeira, os soldados recuaram. Não apenas às vezes. Sempre. Em agosto de 1964, um único feiticeiro de peito nu caminhou pela rua principal de Stanleyville, uma cidade de 150 mil habitantes com uma guarnição do governo de 1.500 soldados cantando e balançando ramos de palmeira, e toda a guarnição fugiu sem disparar um tiro. A cidade caiu. Os Simbas proclamaram a República Popular do Congo, tendo Stanleyville como capital. Em poucas horas, eles começaram a prender a classe média congolesa ocidentalizada, os evoluídos, pessoas ligadas à educação europeia ou à administração colonial, e as executaram na Praça Central. Moise Mboya, que manteve relações com o Ocidente após a secessão de Katanga e agora era primeiro-ministro do governo central, enfrentava uma rebelião. Controlava 1/3 do país, recebia apoio da União Soviética, China e Cuba e derrotava o exército congolês em todas as frentes. As Nações Unidas, que haviam enviado 20 mil forças de paz ao Congo de 1960 a 1964, estavam em processo de retirada. A Organização da Unidade Africana era contra a intervenção militar ocidental, vendo-a como neocolonialista. O exército congolês era pouco confiável, mal treinado e sujeito ao mesmo terror supersticioso dos rituais Simba Dawa que afetava as populações civis.
Chombe precisava de soldados que não fugissem de feiticeiros. Ele precisava de homens que já tivessem estado em lugares piores do que uma selva onde as pessoas acreditavam em balas mágicas e que tivessem aprendido nesses lugares que o homem que foge de outro homem que acredita que não pode ser morto é o que acaba morrendo. Ele publicou anúncios em jornais da África do Sul e Rodésia, buscando homens brancos aptos e interessados em combate. Ele publicou anúncios parecidos em jornais europeus. A resposta foi rápida. 500 homens se voluntariaram em semanas. A maioria eram sul-africanos e rodesianos, ex-soldados coloniais britânicos, veteranos da Guerra da Coreia, da emergência malaia e de vários conflitos africanos. Mas uma proporção significativa era de europeus, e entre os europeus, alemães, homens que haviam lutado na Wehrmacht, homens que haviam servido na Waffen-SS, homens que chegaram a Leopoldville usando suas condecorações da Segunda Guerra Mundial, cruzes de ferro visíveis, a suástica no centro da medalha brilhando sob o sol equatorial. Mike Hoare, major do exército britânico nascido na Irlanda, virou operador de safari na África do Sul e aceitou comandar o 5º Comando do Armée Nationale. Congolese descreveu sua força em suas memórias como um bando de desajustados sobre os quais ele impôs uma disciplina rigorosa. Ele não estava errado ao chamar o grupo de bando de desajustados. 19 nacionalidades diferentes estiveram representadas no 5º Comando ao longo de suas operações. Havia Maurice Lucien Brun, um ex-soldado da cavalaria francesa que navegou seu catch de 38 pés da França até a África do Sul para se alistar e que, segundo Hoare, falava inglês como Charles Boyer. Belgas que perderam propriedades e parentes na independência do Congo tinham contas pessoais a acertar. Havia veteranos britânicos de várias campanhas coloniais. Havia rhodesianos que traziam a qualidade específica de combatentes de selva que já operavam em território africano há anos. E havia os alemães, que Hill descreveu especificamente em seu relato publicado como sendo, em sua maioria, veteranos da Segunda Guerra Mundial que chegaram usando cruzes de ferro. O plural especificamente é o que importa. Não um único alemão com cruz de ferro. Vários alemães, várias cruzes de ferro. Hill percebeu porque um deles se tornou um problema que ele teve de administrar publicamente. O que trouxe esses veteranos alemães ao anúncio de Chombe, em vez de uma vida tranquila na República Federal, não é uma única história. São várias histórias com temas sobrepostos, e entender esses temas exige compreender o que significava ser um veterano de combate alemão na década e meia entre o fim da guerra e o início da crise do Congo. A Alemanha em 1945 estava em ruínas, não metaforicamente, mas literalmente. Hamburgo, Dresden, Colônia, Berlim. Cada uma era um cenário lunar de prédios em ruínas e corpos ainda não removidos, onde a infraestrutura da vida havia sido totalmente destruída. Que a questão da simples sobrevivência, comida, abrigo, calor, ocupava todas as horas de vigília de milhões de pessoas. As províncias orientais foram incorporadas à Polônia e à União Soviética. Homens que retornavam dos campos de prisioneiros de guerra encontravam casas destruídas, famílias dispersas ou mortas e cidades irreconhecíveis. Eles eram sobreviventes de uma guerra total que seu país iniciou e perdeu, e ao voltarem, encontraram um país sem interesse em suas experiências e com motivos institucionais para evitar discussões sobre elas. A Alemanha Ocidental criava uma versão do passado recente, destacando vitimização coletiva, recuperação econômica e transformação democrática. As experiências dos homens que serviram na Waffen-SS ou Wehrmacht na frente oriental não se encaixavam nessa narrativa e foram sistematicamente marginalizadas. A Bundeswehr, o novo exército da Alemanha Ocidental criado em 1955, selecionava cuidadosamente seus recrutas. Homens com certos históricos de serviço, patentes superiores na SS, crimes de guerra documentados ou afiliações a unidades específicas eram rejeitados. Essa triagem era imperfeita e inconsistente, e um número significativo de ex-oficiais da Wehrmacht e da Waffen-SS acabou servindo na Bundeswehr. Mesmo imperfeito, o processo de triagem filtrou veteranos ao ponto de criar uma categoria de homens incapazes de exercer a única habilidade profissional adquirida nos 6 anos anteriores. Esses homens eram soldados. Desde adolescentes, muitos já eram soldados. Eles participaram de campanhas que testaram todas as capacidades de um soldado e sobreviveram, mostrando que eram experientes e escolhidos pela guerra por sua habilidade de suportar constante pressão de combate. A única instituição do país que poderia aproveitar essas qualidades disse que eles não eram adequados. Alguns foram para o norte da África, onde havia trabalho contínuo na remoção de artefatos bélicos deixados pelas campanhas no deserto da Segunda Guerra Mundial.
O Africa Corps e o 8º Exército Britânico deixaram muitas minas, bombas não detonadas e munição pela Líbia e Egito. Após a independência, esses governos pagaram veteranos europeus para removê-las. Era perigoso, nada glamuroso e ideal para homens com treinamento militar técnico e sem apego à própria segurança. A British Petroleum empregava alemães nessa função. Um dos homens que seguiu esse caminho foi Siegfried Müller, que passou vários anos no norte da África desativando minas alemãs colocadas pelo mesmo exército em que havia lutado para uma empresa britânica de petróleo antes de emigrar para a África do Sul e, por fim, responder ao anúncio de Chombe. Alguns ingressaram na Legião Estrangeira Francesa, conforme detalhado em vídeo deste canal sobre a Guerra do Vietnã. 50.000 foram para a Indochina durante 9 anos de conflito, morrendo em emboscadas na selva e desfiladeiros como o de Kochar na rota colonial, 4 enterrados sob nomes falsos que a Legião lhes dera ao se alistarem na Argélia. A Legião queria saber o que um homem podia fazer, não o que tinha sido. Para homens que ouviram na Alemanha que o que tinham sido os desqualificava para fazer o que queriam, essa era uma oferta importante. Alguns foram para a África, não como legionários, mas por conta própria, como mercenários, no sentido exato da palavra. Homens que ofereciam suas habilidades militares a quem pagasse por elas em conflitos. As estruturas formais da Guerra Fria ainda não haviam se organizado em exércitos proxy com comando definido e pagamento regular. O Congo em 1964 era exatamente esse tipo de conflito. Era confuso, era urgente, tinha dinheiro por trás vindo da CIA e dos interesses mineradores belgas que operavam em Katanga e estava à procura de homens que soubessem lutar e estivessem dispostos a fazê-lo em um lugar onde as regras eram incertas e a supervisão era mínima. Siegfried Friedrich Heinrich Müller nasceu em 26 de outubro de 1920 em Krossen e sob Oder, agora Krosnau-Odrzański, na Polônia, do lado errado da linha Oder-Neisse. Esses ajustes territoriais do pós-guerra cortaram pelo meio de terras que foram alemãs por gerações. A família dele era prussiana, no sentido de que isso ia além do aspecto geográfico, conservadora, militar, moldada pela tradição Junker de serviço ao Estado e à pátria, que produzia oficiais alemães desde antes da unificação de 1871. O pai dele serviu na Primeira Guerra Mundial e depois como tenente-coronel na Wehrmacht. Siegfried foi matriculado em um internato em Freiburg e ingressou no Jungvolk, seção juvenil da juventude hitlerista, chegando ao posto de Fähnleinführer, cargo de liderança júnior no movimento. Ele se formou no internato em 1938 aos 17 anos e entrou para o Serviço Nacional do Trabalho antes de ingressar na Wehrmacht em 1939. Ele lutou na Polônia, na França e na Frente Oriental. Ele afirma, e essa afirmação não foi verificada nos registros remanescentes, que alcançou a patente de primeiro-tenente ao final da guerra. O que está documentado é que ele foi gravemente ferido na Frente Oriental em 1945 e foi capturado pelas forças americanas. Ele serviu como trabalhador recrutado no Grupo de Trabalho Civil do Exército dos Estados Unidos até 1947, depois passou para os Serviços de Segurança do CLG e recebeu o posto de tenente, que ocupou em uma organização trabalhista alemã administrada pelos americanos, não no exército alemão. O que diz algo sobre a textura burocrática específica dos anos do pós-guerra. Ele se candidatou à Bundeswehr em 1956, mas foi rejeitado devido ao processo de triagem que excluía homens com certos históricos de serviço. O que especificamente em seu histórico desencadeou a rejeição não está na documentação disponível. Os registros de rejeição da Bundeswehr não são públicos. Após a rejeição, ele foi para o norte da África e trabalhou anos para a British Petroleum, removendo minas alemãs no deserto do Saara. Sempre volto a esse detalhe na biografia de Müller, pois ele mostra o absurdo específico do que a guerra produziu nos homens que sobreviveram a ela. Ele lutou 6 anos pela Alemanha, em vários países, e foi ferido em combate. Rejeitado pelo novo exército alemão, passou o início da meia-idade em um deserto, desativando minas alemãs para uma empresa britânica de petróleo. As minas que ele desativava foram colocadas por homens que lutavam do mesmo lado que o exército em que ele serviu, numa campanha que ele pode muito bem ter acompanhado enquanto acontecia. Ele limpava sua bagunça da forma mais indireta possível. Em 1962, ele emigrou para a África do Sul e atuou como executivo de hotel. Quando o anúncio de Chombe apareceu, ele leu e respondeu. Ele chegou ao ponto de reunião na base aérea de Kamina, na província de Katanga, no Congo, no verão de 1964 e foi designado tenente, o mesmo posto que havia recebido dos americanos no Grupo Civil de Trabalho.
Ele tinha 43 anos e era o soldado mais velho da força de Mike House, formada por pessoas bem mais jovens. Ele também, muito rapidamente, deixou de ser um participante anônimo. Ele usava sua Cruz de Ferro de 1945 em seu uniforme no Congo. A Cruz de Ferro de primeira classe que ele recebeu na Frente Oriental era uma condecoração nazista. O design específico, emitido a partir de 1939, apresentava uma suástica no centro da cruz, a mesma suástica que havia sido o emblema do Estado que perdeu a guerra e foi categoricamente condenado tanto pelos Estados sucessores alemães quanto pela comunidade internacional. No contexto sul-africano ou rhodesiano, entre homens que lutaram em exércitos coloniais britânicos e tinham opiniões políticas diversas, isso talvez fosse uma excentricidade. Quando jornalistas da Time e da Der Spiegel cobriram as operações de mercenários no Congo e fotografaram Müller sorrindo com a medalha da suástica visível, isso virou algo muito maior que uma excentricidade. Ele foi promovido a capitão após liderar a bem-sucedida tomada de Albertville, agora Calamé, em julho de 1964, uma das primeiras grandes operações de mercenários da campanha. Ele recebeu o comando do Comando 52, uma subunidade do Comando 5 composta por aproximadamente 53 soldados recrutados principalmente entre veteranos alemães e franceses. O caráter especificamente alemão de sua unidade foi observado por vários testemunhas na época. Eram homens que haviam servido na Wehrmacht e, em alguns casos, na Waffen-SS. Homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial na Europa e foram para o sul da África no fim dos anos 1950 e início dos 1960, usando rotas disponíveis para veteranos alemães que não encontravam lugar na identidade pós-guerra cuidadosamente construída pela República Federal. Alguns tinham respostas semelhantes às de Müller quando jornalistas perguntavam o motivo de irem ao Congo. Na Alemanha não havia mais nada, o exército não os aceitava e esse o trabalho que sabiam fazer. As operações do Comando 52 na segunda metade de 1964 foram elementos padrão da campanha maior do Five Commando contra a rebelião Simba. Faziam incursões rápidas de ataque e retirada a leste de Boenda. Eles libertaram missões e fazendas de missionários brancos ocupadas pelas forças Simba. E normalmente se deparavam com o terror específico que a aparência dos mercenários causava entre os combatentes, que haviam sido informados por feiticeiros de que as balas dos homens brancos não tinham poder sobre eles. Descobriram de forma empírica que essa informação era incorreta. O padrão se repetia. As forças Simba confiavam na invulnerabilidade ritual e lutavam até sofrerem baixas evidentes, quando então a crença ruía rapidamente e a formação se desfazia. Para os mercenários ao avançarem sobre essas posições, o combate era intenso, mas acabava de repente. Os Simbas não faziam prisioneiros. Após verem o que havia nas posições ocupadas pelos Simbas, os mercenários também nem sempre poupavam prisioneiros. No fim de 1964, a unidade de Müller enfrentou grave crise de moral e disciplina após fracassar na primeira tentativa de assalto a Boenda. A cidade foi defendida de forma mais eficaz do que a inteligência previa e o ataque inicial foi repelido com baixas. Desertores do Comando 52 descreveram Müller publicamente como incompetente e muito brando. A crítica específica a um comandante que liderou um ataque mal sucedido e cuja autoridade, portanto, é imediatamente questionada por homens que não têm lealdade institucional à formação. Eles se alistaram através de anúncio de jornal. A cidade foi capturada em um segundo ataque. Quando a força maior do Five Commando avançava sobre Stanleyville em outubro e novembro de 1964, Müller já havia sido promovido a major e o Comando 52 funcionava como uma subunidade da operação maior que se movia em direção à cidade. Stanleyville foi tomada pelos Simbas em agosto de 1964 e nos meses antes de sua libertação ocorreram os efeitos de um movimento revolucionário violento e sem restrições ao ocupar uma cidade. Os Simbas reuniram à força a classe média congolesa ocidentalizada e pessoas vistas como colaboradoras da ordem colonial, matando-as na praça central. As mortes de congoleses em Stanleyville durante a ocupação dos Simbas são estimadas entre 1.000 e 2.000 pessoas. Eles então reuniram à força todos os belgas e americanos na cidade, diplomatas, missionários, empresários, famílias, aproximadamente 1.800 pessoas no total, e os mantiveram como reféns no Hotel Victoria. Em 28 de outubro, prenderam todos os belgas e americanos da região e os levaram para a cidade. Os reféns serviam como moeda de troca dos Simbas contra a intervenção ocidental, matá-los se as forças do governo avançassem.
A rádio Stanleyville informou que todos os estrangeiros seriam tratados como prisioneiros de guerra e executados se o governo congolês e seus aliados tentassem resgatá-los militarmente. Em Washington, a crise gerou uma resposta que envolveu várias agências e uma combinação específica de ações abertas e encobertas, característica da atuação da CIA no Congo durante todo esse período. O Departamento de Estado tinha representantes na cidade. Michael Hoyt, o principal oficial do Consulado dos Estados Unidos, estava entre os reféns e passaria 111 dias em cativeiro do Simba antes do resgate. A divisão africana da CIA operava no Congo desde a era Lumumba. Pilotos exilados cubanos contratados pela CIA através de um programa chamado WIGMO estavam pilotando aeronaves de ataque T-20 e 8 e bombardeiros B-20 e 6 em apoio às forças do governo congolês, atacando posições do Simba de modo a permitir uma negação plausível, algo que o uso de pilotos militares americanos não teria proporcionado. A estação da CIA em Leopoldville coordenava informações de inteligência sobre as posições do Simba para o 5 Comando de Mike Hoare. Washington e Bruxelas trabalharam juntas no plano de resgate, sendo a contribuição americana, as aeronaves de transporte, e a contribuição belga, os paraquedistas. A operação foi chamada de Dragon Rouge, Dragão Vermelho. Na manhã de 24 de novembro de 1964, 5 aeronaves de transporte americanas, C-130, Hércules desceram sobre o aeroporto Sabina de Stanleyville, a 700 pés. Os aviões eram da Força Aérea dos Estados Unidos, pilotados por suas tripulações, registrados como civis para dar ao Departamento de Estado possibilidade de negar envolvimento, mas claramente militares em suas marcas. O capitão Max Accord, da Força Aérea dos Estados Unidos, olhou pela janela para a selva que se estendia até onde podia ver e iniciou a descida para uma cidade desconhecida, cumprindo uma missão que Washington negava existir. 350 paraquedistas belgas do Regimento Paracomando estavam nas aeronaves. Eles saltaram. Em 45 minutos após o primeiro homem sair da aeronave, o aeroporto estava seguro. O coronel Charles Laurent informou que a pista estava livre. Os paraquedistas avançaram até o Hotel Vitória, onde estavam a maioria dos reféns. Às 6 da manhã, antes dos paraquedistas chegarem, a rádio Stanleyville transmitiu a ordem: matem todos os estrangeiros. Os guardas Simba no hotel reuniram os reféns e os levaram para a rua. 60 pessoas que se trancaram nos quartos não desceram. O restante saiu para a rua e recebeu ordem de se sentar na estrada. Minutos depois, ao ouvirem os combates vindos do aeroporto, os comandantes Simba ordenaram fogo contra os reféns sentados. Os paraquedistas belgas chegaram quando os tiros começaram. Eles mataram e expulsaram os Simba. Eles encontraram 30 mortos. Entre eles estava o Dr. Paul Carlson, missionário médico americano que chegou ao Congo com a família um ano antes e ficou preso por semanas acusado de ser espião da CIA. Ele morreu na rua, em frente ao Hotel Vitória, segundos após a chegada dos paraquedistas, baleado por homens que ainda tinham 30 segundos de controle antes de perderem. Ele tinha 36 anos. Nos 2 dias seguintes, 1.800 americanos e europeus foram evacuados de Stanleyville por via aérea. Cerca de 400 civis congoleses também foram evacuados. Quase 200 estrangeiros e milhares de congoleses foram executados pelos Simbas antes e durante a operação. O 5 Comando de Mike Halls, liderando mais de 200 veículos vindos do oeste, entrou na cidade horas após os paraquedistas belgas, coordenando a ocupação terrestre. Quando o contingente aerotransportado já havia assegurado o aeroporto e a área ao redor do Hotel Vitória, o que os mercenários encontraram ao entrar nas ruas não era nada bonito. Família de missionários da Nova Zelândia, pai morto, mãe atacada com facões e filhas feridas no couro cabeludo. O diplomata americano William Schofield, responsável pelo Congo em Washington na época, descreveu a operação com a linguagem precisa de quem entendia o que foi salvo e perdido no processo. A maioria dos reféns havia sido resgatada, alguns não. Os mercenários brancos que chegaram e tomaram a cidade agiram com a raiva típica de quem viu o que as forças Simba deixaram para trás, sem mais restrições dos paraquedistas belgas e suas regras formais de engajamento. O total de mortos entre o Simba logo após a Operação Dragão Vermelho e a tomada da cidade por mercenários não está claramente documentado. Foi significativo. Os paraquedistas belgas só podiam atuar no resgate dos reféns. Os mercenários não tinham essa limitação.
O relatório diplomático de Schufel destaca que os mercenários que entraram na cidade mostraram a mesma indiferença em diferenciar combatentes de supostos combatentes, assim como as forças Simba durante a ocupação. Durante o restante da tarde após a Operação Dragão Vermelho, como disse um relato da época, a matança estava liberada em Stanleyville. Müller e os homens do Comando 52 faziam parte dessa força. O que fizeram em Stanleyville, além do papel no ataque terrestre, só está documentado de formas que atendem a diferentes interesses. O documentário da Alemanha Oriental sobre Müller, feito 2 anos depois, usou fotos de mercenários posando com crânios e restos humanos como evidência de atrocidades sistemáticas. Os relatos de Müller, feitos a jornalistas e cineastas da Alemanha Oriental que o enganaram para que desse uma entrevista, admitiam fatos que ele depois tentou negar ao perceber como pareciam diante das câmeras. Os mercenários eram chamados de Les Affreux pelos congoleses, os terríveis. O nome não foi dado de forma carinhosa. Após a queda de Stanleyville, a rebelião Simba continuou em forma reduzida por mais de 1 ano. Outra dimensão da crise do Congo se destaca como uma das maiores ironias da Guerra Fria. Em 24 de abril de 1965, Ernesto Che Guevara, o revolucionário argentino que se tornou o rosto mais reconhecível da Revolução Cubana, um homem cuja imagem se tornaria o símbolo mais marcante da esquerda global dos anos 1960, entrou secretamente no Congo vindo da Tanzânia, atravessando o lago Tanganyika com um contingente de aproximadamente 100 combatentes afro-cubanos. Ele estava lá para apoiar a rebelião Simba. Seu amigo argelino Ahmed Ben Bella já o havia alertado que o plano não era sensato. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser avisou que ele seria como Tarzan, fadado ao fracasso. Ainda assim, ele foi. Seu objetivo era treinar os Simbas em guerrilha marxista e usar o Congo como base para exportar a revolução pela África Austral. Ele planejava incendiar Angola, Moçambique, Rodésia e África do Sul a partir de uma base no Congo. A CIA sabia que ele estava lá, enquanto a Agência de Segurança Nacional interceptava suas comunicações de um posto de escuta flutuante. O USNS Private José F. Valdez, um navio que cruzava o Oceano Índico especificamente para monitorar as comunicações do teatro congolês. Após tomar conhecimento da presença cubana no leste do Congo, Mike Hoare ajustou seu planejamento operacional para lidar com as contribuições táticas específicas de Guevara. Pilotos cubanos exilados da CIA em aeronaves WIGMO metralharam posições rebeldes defendidas pelas forças de Guevara. A ofensiva terrestre dos mercenários, incluindo veteranos alemães de Müller no Comando 52, cortou gradualmente o acesso das forças Simba às suas rotas de suprimento pelo lago Tanganyika. Guevara passou 7 meses no Congo tentando impor disciplina militar a uma força que acreditava que a proteção ritual era superior ao treinamento tático, e cuja liderança era dividida por disputas políticas internas que impediam um comando militar eficaz. Ele descreveu a experiência em seu Diário do Congo com uma franqueza que serve tanto como autocrítica honesta quanto como uma acusação devastadora das forças que ele tentava liderar. No final de junho de 1965, Kabila ordenou um ataque Simba cubano-ruandês contra a guarnição da ANC em Bandera. Che Guevara se opôs por achar a operação prematura. Mesmo assim, o ataque foi lançado. Falhou completamente. Os ruandeses fugiram ao enfrentar o fogo inimigo. Guevara escreveu: "Esta é a história de um fracasso." Ele se retirou em novembro de 1965 e voltou à Tanzânia, encerrando uma das expedições militares mais quixotescas da Guerra Fria. Ele havia sido derrotado, no sentido tático, por uma combinação dos recursos da CIA, da qualidade profissional dos paraquedistas belgas e de uma força de mercenários. Isso incluía ex-veteranos da Wehrmacht e da Waffen-SS, que usavam suas cruzes de ferro de 1945 no calor equatorial. O revolucionário mais famoso do século XX teve seu maior fracasso militar causado, entre outros, por ex-soldados do país que construiu Auschwitz. A história nem sempre produz suas ironias de forma tão nítida. A publicidade sobre as operações mercenárias no Congo ganhou destaque na Alemanha Ocidental devido às fotografias. A cruz de ferro de Müller, presente em todas as imagens, o tornava facilmente reconhecível como um tipo específico de figura. Não apenas um mercenário, mas especificamente um mercenário alemão, especificamente um veterano do exército nazista, especificamente um homem que usava o emblema do regime derrotado em uma antiga colônia africana, com a postura de alguém que não via nada de errado em nada disso.
A revista de esquerda Concrete publicou um artigo em dezembro de 1964 chamado Atrocidade no Congo, que foi a primeira grande exposição das atividades de Müller na Alemanha Ocidental. Ativistas estudantis e organizações socialistas o usaram como símbolo de tudo o que criticavam na sociedade da Alemanha Ocidental. Nazistas não arrependidos, violência colonial e a continuidade entre o Reich e a República Federal, que fingia não ser igual. O Estado da Alemanha Oriental, que operava um extenso aparato de propaganda sempre em busca de material que demonstrasse a falência moral da Alemanha Ocidental e do imperialismo ocidental em geral, identificou Müller como um trunfo. Em 1966, os documentaristas da Alemanha Oriental, Walter Heinowski e Gerhard Scheuermann, viajaram à África do Sul fingindo ser uma equipe de TV da Alemanha Ocidental. Eles encontraram Müller, trouxeram Pernod francês e ligaram a câmera. O documentário resultante se chama Der lachende Mann, Bekenntnisse eines Mörders, O Homem que Ri, Confissões de um Assassino. Está no YouTube com legendas em inglês e recomendo assistir, pois nenhum resumo do que Müller diz ou como ele diz transmite a qualidade do original. Müller, mais solto por causa do Pernod, está relaxado e falante de um jeito que os cineastas claramente não esperavam conseguir com tanta facilidade. Ele fala sobre suas operações no Congo com a naturalidade de alguém descrevendo uma caçada. Ele fala sobre o que viu e o que fez com uma risada que nunca sai totalmente do rosto, daí o título. Ele afirma que os africanos negros não são melhores do que animais. Ele revela sua vontade de entrar no exército dos Estados Unidos e combater o comunismo no Vietnã. Ele comenta sobre ser obrigado a seguir os costumes bárbaros do Congo ao não fazer prisioneiros entre os inimigos feridos, ri ao dizer isso e, quando pressionado pelos cineastas sobre o que quis dizer, tenta recuar. Ele está bêbado demais para voltar atrás de forma convincente. Os cineastas intercalam o recuo dele com fotografias do Congo, Mola e seus homens posando com crânios, veículos decorados com ossos de combatentes Simba mortos, a iconografia específica de homens que decidiram que as cabeças e restos de seus inimigos eram troféus apropriados. O documentário foi amplamente usado na Alemanha Oriental como propaganda, mostrando o neocolonialismo ocidental e a persistência da ideologia nazista na República Federal. Na Alemanha Ocidental, o movimento estudantil que originou os protestos de 1968 usou Müller como um de seus símbolos centrais. O historiador Quinn Slobodian afirmou que Müller forneceu um elo entre a Alemanha nazista e o conflito pós-colonial de forma mais profunda que uma mera analogia polêmica. Isso mostra que a conexão não era só retórica de propagandistas de esquerda, mas também visível na biografia, condecorações e comportamento do homem no filme. O que ocorreu com os veteranos alemães que estiveram no Congo e não eram famosos para serem entrevistados por equipes de documentário da Alemanha Oriental? A maioria deles retornou ao sul da África, à África do Sul, à Rodésia, ou voltou para a Europa e desapareceu no anonimato específico de homens cujos anos de aventura já passaram e cujas histórias não interessam a ninguém que não esteve lá. Alguns permaneceram na África, outros levaram a experiência para novos conflitos no continente nos anos 1960. Homens com habilidades militares tinham trabalho garantido em um continente onde as colônias se desfaziam e grupos envolvidos nas guerras por procuração da Guerra Fria buscavam combatentes. Os que voltaram para casa na Alemanha encontraram o mesmo silêncio ilustrado ao contrário pela história de Müller. Eles não podiam contar o que fizeram, pois seu país não estava pronto para ouvir essa história. O espectador que me enviou uma mensagem após o vídeo sobre o Vietnã, aquele cujo parente serviu na Waffen-SS e depois no Congo, é o rosto humano desse padrão. Uma família com uma história secreta, passada internamente, veio à tona décadas depois em uma mensagem para um canal do YouTube que tratava do mesmo fenômeno em outro contexto da Guerra Fria. Acredito que há muitas famílias assim. A Legião Estrangeira Francesa mantinha registros, mesmo com nomes falsos. Mercenários no Congo quase não registravam suas operações. A maioria dos homens que estiveram lá já se foi. Restam registros daqueles famosos o bastante para serem fotografados e filmados. E relatos privados de famílias que ainda avaliam se devem falar. E a ironia específica de que um veterano alemão usando uma cruz de ferro de 1945 em uma selva congolesa ajudou a derrotar o revolucionário mais famoso do século XX em nome de uma operação da CIA. E quase ninguém que conhece os dois primeiros fatos sabe do terceiro. Siegfried Müller saiu do Congo e retornou à África do Sul. Trabalhou em diversos empregos em Joanesburgo e arredores. Ele se tornou, de uma forma estranha dessas coisas, uma celebridade menor.
Odiado pela esquerda da Alemanha Ocidental como símbolo da violência colonial e do nazismo, mas discretamente admirado em certos círculos sul-africanos e rhodesianos como um homem que fizera o que precisava ser feito, sem pedir desculpas. Ele foi entrevistado diversas vezes e sempre manteve postura consistente. Ele foi ao Congo para combater o comunismo. Ele fez o que a situação exigia. Ele não tinha arrependimentos. O personagem do Capitão Heinlein no filme Dark of the Sun, de 1968, foi baseado diretamente nele, um mercenário alemão no Congo, com a cruz de ferro visível, cuja relação com a violência ao seu redor é o centro moral do filme. Ele morreu no subúrbio de Boksburg, em Joanesburgo, em abril de 1983 de câncer no estômago. Ele tinha 62 anos, seu obituário na imprensa sul-africana destacou seu serviço no Congo e sua fama como comandante mercenário. Não se destacou que ele foi um dos veteranos alemães que trouxeram sua experiência da Segunda Guerra para a Guerra Fria, um conflito por procuração em uma operação da CIA. Isso ocorria enquanto era enfrentado pelo homem cujo rosto estamparia 1 milhão de pôsteres em quartos de estudantes europeus nos anos seguintes. Mike Hoare sobreviveu a todos eles. Ele morreu em 2 de fevereiro de 2020 na África do Sul, aos 100 anos de idade. Seu livro de memórias, Mercenário no Congo, publicado em 1967, ainda é uma das principais fontes sobre as operações do 5º Comando. Ele descreve Müller no livro com a exasperação de um comandante que sabia que a eficácia da tropa dependia de evitar a atenção que um homem com medalha de suástica diante de jornalistas internacionais certamente chamaria. Müller era um problema de relações públicas para Hoare. Ele também era, seja lá o que mais fosse, um dos soldados que Hoare descreveu como entre os homens mais duros e corajosos que já teve a honra de comandar. O próprio Congo não se beneficiou de nada disso. A rebelião Simba foi reprimida até o final de 1965. Chombe foi demitido do cargo de primeiro-ministro por Kasavubu em outubro de 1965, em parte porque o uso de mercenários brancos e apoio militar ocidental o tornaram politicamente inaceitável para a Organização da Unidade Africana. Mobutu realizou seu segundo golpe em novembro de 1965, assumiu o controle pessoal do país, renomeou-o para Zaire em 1971 e o governou como uma cleptocracia pessoal por 32 anos. O país, cuja independência havia sido conduzida pela CIA em 1960, permaneceu sob o domínio de um ditador apoiado pela CIA até 1997. O urânio que havia ajudado a destruir Hiroshima continuou saindo de suas minas. O cobalto seguiu para fabricantes de motores a jato no Ocidente e na União Soviética. As pessoas que viveram lá durante tudo isso, a independência, a secessão, a rebelião, os mercenários, os paraquedistas belgas, Che Guevara, os veteranos alemães com suas cruzes de ferro, todo o circo da Guerra Fria, continuaram vivendo lá, sob o regime que estivesse no poder naquele momento. É o que a guerra causou aos sobreviventes. Soldados de uma geração, espalhados pelo mundo pós-guerra, buscam um propósito com a única habilidade que possuem. Respondendo a anúncios em jornais sul-africanos, fazendo desminagem no Saara, navegando de barcos da França a Joanesburgo para se alistar em algo sobre o qual não tinham todos os detalhes. Os homens citados neste vídeo não escolheram o ano em que nasceram, nem as instituições que os formaram, e perceberam que, após a guerra, a única habilidade que possuíam já não interessava ao país que os incentivou a aprendê-la. O que eles escolheram foi o que fazer diante dessa situação. Alguns deles escolheram a Legião, outros escolheram o Congo. Alguns não escolheram nada e viveram tranquilos até morrer. O espectador que enviou a mensagem conhece a versão da família sobre essa escolha. Existem mais dessas famílias do que a história contabilizou, e mais dessas histórias do que foram registradas, sendo que a maioria delas jamais será contada, pois quem as viveu já se foi e as famílias ainda decidem se alguém de fora precisa saber. O vídeo aborda veteranos alemães, um conflito da Guerra Fria, uma operação da CIA e um revolucionário hoje estampado em milhões de pôsteres. E a lógica peculiar que levou um homem que limpou minas alemãs no Saara a usar sua medalha alemã na selva congolesa e morrer silenciosamente em Joanesburgo aos 62 anos de câncer no estômago, sem arrependimentos. Antes de concluir, vale lembrar que as imagens existem e o documentário O Homem que Ri está no YouTube, como citado. As fotografias de Müller no Congo estão nos arquivos de jornais. A cobertura da revista Time de 1965, com a legenda sobre a magia negra de Moise e a fotografia de Müller de uniforme, está no arquivo digital da revista.
Esses não são documentos obscuros, eles estão acessíveis para qualquer pessoa que queira encontrá-los. O motivo pelo qual a história de Müller não é mais conhecida não é porque as evidências estão escondidas, mas sim porque a história não se encaixa confortavelmente em nenhuma das narrativas que as instituições, responsáveis por gerir a memória coletiva, preferem contar. A Alemanha Ocidental evitou contar essa história porque Müller constrangia o projeto de reabilitação democrática. A Alemanha Oriental usou isso como propaganda, mas ignorou a complexidade do homem além do símbolo. O próprio Congo passou de uma crise para outra sem produzir o tipo de documentação estável que a memória histórica exige. A presença de outros mercenários e veteranos alemães, além de Müller, não deixou registros institucionais. O resultado é uma história presente em documentários pouco conhecidos, em arquivos de revistas que exigem buscas específicas para serem encontrados e em famílias como a mencionada pelo espectador. O irmão do bisavô dele serviu na Waffen-SS, sobreviveu à guerra, foi para o Congo, voltou para casa e a família tem guardado essa história desde então. Há mais famílias e histórias assim, e elas importam não por serem segredos vergonhosos, mas por revelarem a verdadeira história do que a Segunda Guerra Mundial causou nos homens que lutaram nela. O que a guerra causou a eles após o fim, para onde foram, o que fizeram lá e o que trouxeram de volta. Müller voltou com um câncer de estômago, um subúrbio de Joanesburgo e um documentário feito por cineastas da Alemanha Oriental para envergonhar a Alemanha Ocidental, mas que virou o principal registro do que ele de fato falou sobre sua vida. Esse é o tipo de ironia que surge quando a história não é controlada e a câmera segue gravando. Os veteranos alemães no Congo, menos documentados que a Legião Estrangeira Francesa, menos conhecidos que os veteranos de Rajev ou Kharkov já citados neste canal. Mas fazem parte da mesma história, a história do que a guerra criou e para onde o que a guerra criou acabou indo e por quanto tempo continuou, depois que o fim oficial foi declarado, os livros foram escritos e as estátuas foram erguidas. Os países haviam aceitado a versão do passado com a qual conviveriam, e isso ainda persiste de certo modo nas famílias. O espectador que me mandou mensagem é prova disso. Ele sabe a história, mas não sabe o que fazer com ela. É aí que a maioria dessas histórias permanece, elas ficarão lá até que alguém decida que valem a pena ser contadas.